Fala, experts! Chegamos à parte 2 do nosso vlog. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo e não sabe do que eu tô falando, dá uma olhadinha no card ou na descrição do vídeo e você encontra a parte 1. Esse vlog é você acompanhando os meus 15 dias de implantação de Cooking Chill em um restaurante no Mato Grosso. Eu filmei dia a dia as minhas atividades, as dificuldades, os resultados, tudo o que foi acontecendo ao longo dessa jornada. E antes de começar, eu quero tirar algumas dúvidas que deixaram no comentário da primeira parte e também me mandaram nas redes sociais, tá? Então, primeiro perguntaram se o processo era novo, se a equipe já conhecia os equipamentos. Os equipamentos já estavam no restaurante, eles já tinham adquirido, já tinham também tido algum tipo de treinamento com os fabricantes dos equipamentos, mas nada muito aprofundado. Então, de certa forma, tudo que a gente estava ensinando ali era realmente novo. A antecipação, né, o Cooking Chill é o processo de antecipação. A antecipação de forma genérica, eu não posso dizer que era novidade, porque não existe uma cozinha nesse Brasil que não antecipe de alguma forma os seus preparos, tá? Mas a metodologia do Cooking Chill, do jeito que a gente ensina, isso sim era novo. Por mais que elas deixassem arroz às vezes pronto do dia para o outro, não era com a segurança que o Cooking Chill traz. Então, tudo era novo, tá? Uma outra pergunta também que fizeram foi como que funciona o processo de regeneração. A regeneração no processo do Cooking Chill pode acontecer de algumas formas. Regeneração no forno combinado, regeneração em banho-maria, regeneração em micro-ondas ou em outras tecnologias como, por exemplo, o Speed Oven, tá? Então, nesses tipos de regeneração. Nas imagens, né, do vlog 1, tem um momento que uma colaboradora está fazendo a regeneração de arroz, ela tira do saquinho e coloca numa panela. Ela não está colocando diretamente na panela, ela está colocando numa panela banho-maria. Então, aquela panela que tem uma parte embaixo que tem água e essa água gera o vapor que faz o aquecimento, né? Seria uma panela também de cocção ao vapor, mas também é uma panela de banho-maria. Então, ela estava fazendo a regeneração ali. Por quê? Porque naquele momento tinha duas situações acontecendo. Uma, aquele saquinho que ela corta e coloca na panela, ele não era adequado para a regeneração no forno combinado. Foi comprado de forma incorreta pelo cliente. Então, a gente não podia ensinar esse processo. Nesse vídeo você vai ver que a gente já começa a ensinar a regeneração no saquinho. E um outro ponto é que o forno combinado estava sendo ocupado para outra função. Naquele momento não daria para fazer regeneração. Por isso que é importante entender que a regeneração tem diversas formas. Então ela não é um limitante do processo, né? Você pode ocorrer de diferentes formas, então dá essa versatilidade, tá? Uma outra pergunta foi sobre quantas refeições são produzidas ali naquela cozinha, né? Então, por característica, como é um restaurante dentro de um posto na estrada, tem uma flutuação muito grande entre o número de refeições. Mas a média aí nos últimos meses é de 300 a 350 nos dias mais movimentados, que é sexta, sábado e domingo no almoço. E quantos colaboradores trabalham lá? São dois serviços principais que a gente tem ali, a cozinha e o churrasco. Então, o serviço do almoço oferece o buffet com churrasco ou o buffet sem churrasco. E à noite a gente tem a opção do espetinho. Então, a gente tem dentro da cozinha, são 9 colaboradoras, sendo 6 no período do almoço e 3 no período do jantar. A escala é 6 por 1. No churrasco tem um churrasqueiro que é 6 por 1 e 2 auxiliares de churrasqueiro que fazem o espetinho, 12 por 36, tá? Tem também a equipe ali de salão, né, que fica na balança, no caixa, que faz a limpeza das áreas comuns ali do cliente, mas eu acabei não considerando isso na conta porque não influenciou ali na cozinha, também não teve muito envolvimento da nossa parte, tá? E a última pergunta que deixaram foi sobre os serviços inclusos. O importante é que, por mais que a gente tenha uma metodologia para a implantação do processo do Cooking Chill, todo o projeto é adaptado para a necessidade única daquele cliente.
Então, muitas atividades são iguais, mas tem atividades que podem mudar. Então, nesse cliente, tinha a implantação do processo do Cook and Chill, o treinamento das tecnologias existentes, como forno combinado, ultracongelador e outras. Também análise e revisão de cardápio, implantação de ferramentas de controle para o processo e orientação de boas práticas para a nova realidade. Então, de maneira generalizada, essas eram as principais atividades inclusas nesse serviço que você está acompanhando. Agora, depois da vinheta, é só acompanhar todos os dias. De azul são os itens que serão resfriados e de amarelo os itens que serão congelados. Qual a lógica que foi utilizada? No caso aqui da capa do contra, esse preparo se repete, então por isso que é feito uma produção apenas, sendo uma parte resfriada para consumo desse dia e a outra parte congelada para consumo desse dia. Feijoada e torresmo, a ideia é que o preparo seja feito em dobro, para que ao invés de fazer toda semana a feijoada e o torresmo, se faça apenas 2 vezes por mês. E para deixar a equipe bem organizada no que ela deve fazer por dia, a gente entrega esse tipo de ferramenta com os dias da semana. Então a equipe vai olhar aqui, hoje é segunda-feira. Então o que eu devo fazer na segunda-feira? A equipe que produz. Eu devo produzir o meu cardápio de terça e quarta, aqueles itens que estão pintados. A equipe que tempera, eu tenho que temperar o cardápio de quinta, que é só as carnes. Então eu tenho que temperar as proteínas de quinta, o que está pintado. E o estoquista tem que ficar atento na segunda-feira, nesse caso, o que ele deve descongelar. Ele descongela o cardápio, as proteínas de sexta-feira. Assim fica mais organizado. Mais um processo implantado, né? Essa comida ela é considerada um alimento que ficou à espera para servir, ele não foi para o buffet. Normalmente essa comida ficava no ambiente sem controle de temperatura. Então agora o que a gente está fazendo, traz para o ultracongelador, abate a temperatura e conforme for utilizando, vai regenerando pela equipe do jantar. Percebeu ao longo dos dias que eu parei de falar do chefe de gastronomia daqui da unidade, porque ele desistiu da vaga. Isso mesmo, estamos sem profissional, sem o chefe de cozinha da casa. Tem o chefe de cozinha aqui do projeto, que é o chefe Satoru, mas não tem chefe de cozinha aqui na casa. O cliente está tentando novamente a contratação. Uniforme. Eu estou indo trabalhar de camiseta e calça jeans, porque o tecido do uniforme é de um tecido que chama Oxford. A maioria desse estilo, né, de uniforme que eu comprei é desse material, e como eu não conheço muito bem de tecido, comprei. Lá em São Paulo já senti que poderia ser um problema com o calor, mas eu não imaginava, porque aqui o calor ultrapassa os limites de aceitáveis. Então, no dia que eu passei mal, né, que eu mostrei pra vocês que eu passei mal, eu tava com esse uniforme, eu não conseguia respirar, foi muito difícil pra mim, tive que comprar camiseta no posto e tudo.
Então, a partir daquele dia, eu não tô usando mais. Tô indo com as minhas camisetas que eu trouxe pra ficar no quarto e tal. As mais leves, na verdade, são duas que são mais levinhas. Aí eu chego, lavo, no outro dia ela tá seca. E é assim que a gente tá indo. Então, nem sempre dá certo as nossas ideias, mas eu não desisti. Eu vou ter um uniforme estilo aquele, assim, um uniforme bonitinho, mais esportivo, mas também com um toque de elegância. Ajudar o cliente a comprar algumas coisas que estão faltando lá para o processo e também mudar um pouco o enxoval de serviço, porque a gente tem panelas muito grandes e com a nossa ideia de diminuir o desperdício, a gente vai trabalhar o final do buffet do almoço com travessas menores. E essas mesmas travessas a gente vai utilizar no jantar, que o número de refeições é reduzido. Acompanha tudo comigo. Trabalham com uma travessa deste tamanho, eu tô optando por uma travessa desse tamanho, uma travessa menor para os serviços. Fica sempre atenta na hora que você tá fazendo esse tipo de trabalho, né? Que nem o cliente, ele tem um logo da cor laranja, então, nossa, seria maravilhoso, super combinaria com o ambiente essa cor. Porém, olha a diferença de preço, ó. 41,80 e 59,85. Então, se você quer convencer o cliente a comprar, se você oferecer já mostrar esse de cara, mais chance dele não comprar. Então, repensa toda a decoração e faz uma decoração simples. O branco é super bom porque ele destaca muito o alimento que está sendo servido, né? Aqui compete, se servir uma cenoura aqui, como é que fica? Então, tenta trabalhar sempre com a opção mais barata, porque é mais chance do cliente comprar. Dicas sobre talheres para refeitórios. Sempre procurem trabalhar com talheres de inox, tá? Nem digo pela durabilidade nem nada, mas esses talheres com cabo de plástico, eles com o tempo vão ficando horríveis. Aqui vai ficando todo cheio de sujeira, é muito difícil de cuidar, você tem que tomar muito cuidado. Além disso, você vem aqui na loja, né, o cliente vai lá e compra o vermelho dessa marca. Daqui 3 meses, 4 meses, 5 meses que ele precisa comprar, ele vem e compra o vermelho dessa marca. Aí quando você vê, você tá com um enxoval assim, ó, todo colorido, parecendo um carnaval. Então não fica legal. Já oriento o cliente a comprar de inox, porque sim, vai ter diferença se ele comprar primeiro essa marca, depois vir comprar essa marca, tem modelos diferentes, também vai ficar estranho, mas é diferente, né? A questão da durabilidade e a questão da higiene. Lojas assim, lista de enxoval, que é a atividade que eu tava fazendo ontem. Por quê? Por mais que você já tenha ali a lista em mente, você passeando nessa loja, você pensa se você pegou tudo que você precisa, se você indicou tudo que você precisa. Não sei a região que você mora. Falando nisso, coloca aí nos comentários. Mas se você mora em São Paulo, tem lojas assim lá na rua Paula Souza. Tem um Reels que vou deixar linkado aqui embaixo, que eu mostrei um pouco dessa rua. Então tem não só uma loja como essa, tem várias. Essa eu tô aqui em Cuiabá. Então se você é da região já sabe que é só vir na Multimar que você encontra tudo isso.
Agora, se você é de São Paulo, é só ir na Rua Paula Souza que você encontra várias dessas lojas. Padronização das marmitas, tá? Foi uma solicitação que ele apareceu. Então, para ajudar nisso, a gente tá levando colheres, medidoras, tá? E aí, se você tiver esse tipo de trabalho, eu sempre falo, quando você estiver fazendo ficha técnica, também sempre pensar em utensílios padronizados, tá? Mas nesse caso aí da padronização, eu te indico que você compre jogos de cores diferentes. Vou mostrar. Ó, compre pelo menos 2 jogos de cores diferentes, porque se você tiver alimentos diferentes com as mesmas medidas, então 2 alimentos com a medida de 1 xícara, você vai colocar a laranja para um alimento e a verde para o outro alimento. Então isso ajuda bastante. Uma das perguntas que fizeram foi sobre o controle de temperatura. Existem 2 formas de fazer controle de temperatura com cooking shield. Uma é a tradicional, usando o termômetro. E a segunda é utilizando os termômetros que existem nos equipamentos, que aí nesse caso a gente chama de sonda de núcleo. Eu vou mostrar aqui no ultracongelador como funciona. Um arroz branco e o termômetro está mostrando que ele está no momento a 54 graus, tá? Vamos abrir rapidamente para você ver. Esse termômetro a gente sempre coloca em uma GN, procurando sempre colocar no meio dela. Ele tem normalmente vários pontos de aferição para a gente garantir que a temperatura está sendo lida de forma uniforme, né? Então o controle de temperatura é feito dessa forma, através da sonda de núcleo. O equipamento ele é configurado para baixar essa temperatura até 3 graus positivos no caso de resfriamento e menos 18 no caso de congelamento. Agora eu quero te mostrar como é feito o controle de temperatura. Eu já te mostrei que o painel do equipamento ele me dá todas as variáveis do que aconteceu, do que está acontecendo. Então, aonde que a gente anota tudo isso, tá? Aqui em cima do equipamento tem essa planilha, que é o controle de temperatura, tá? Então, nesse controle de temperatura, eu vou virar a câmera e vou mostrar pra você todos os dados que a gente coloca. Então, aqui a gente coloca a informação da data de fabricação, a preparação, a cocção. Dependendo do produto, essa temperatura é medida com a sonda do forno ou com o termômetro espeto que a gente tem lá na cozinha. E tem aqui os passos do resfriamento, né? Temperatura que entra, temperatura final. E o horário que terminou esse processo, tá? Tem 2 alimentos que estão aí sem o preenchimento, porque eles ainda estão aqui no equipamento, ó. Certo? Ó. Eu tenho lasanha e frango. E aqui no painel eu tenho a temperatura do termômetro. Agora ele tá marcando outro 8 positivo, que é o da lasanha. Mas Ju, só tem um termômetro em 2 alimentos. Como é que você faz? Esse alimento aqui, né, no caso a lasanha, ele entrou primeiro do que o frango empanado, pré-empanado. Então a gente sabe que a sonda tá nele. Assim que o equipamento concluir, ele vai apitar e vai aparecer aqui ciclo concluído. Então a gente vai higienizar a sonda e colocar a sonda no frango, tá? Nesse momento a gente sabe a temperatura que o frango vai sair, porque ele vai controlar a temperatura do frango. A temperatura de entrada do frango, nesse caso aqui, ó, foi medida com termômetro espeto lá na cozinha, tá? Então ele entrou aqui no equipamento a 136,8. E aí, quando a gente trocar de sonda, a gente tem a temperatura final dele.
vamos falar sobre Lean Kit. O que é Lean Kit? Você organizar a cozinha, os espaços, para que ele fique muito mais fluido, muito mais produtivo. Olha só uma pequena mudança que a gente realizou aqui que faz uma grande diferença. Essa prateleira aqui de insumos ficava aqui, ó, nesse lugar aqui, tá? Depois eu faço um outro enquadramento para vocês. E essa de utensílios ficava nesse lugar. Só que olha aqui, ó. Aqui eu tenho duas geladeiras que eu abro com bastante constância. E é aquela prateleira aqui, ela acabava atrapalhando o acesso à geladeira. Com uma simples mudança isso foi resolvido. Vamos ao resumo dos nossos... Gente, já me perdi as contas. Tá aqui, 8º, 9º, senhor, já não sei mais. Mas vamos ao resumo do dia de hoje. Hoje, mais um dia que a implantação ocorreu com todas as metas cumpridas. A gente já tá chegando na fase que eu brinco que é o desmame. O momento que eu e o chefe de cozinha começa a desgarrar a equipe. Até nesse momento, com essa questão que eu te contei no vlog, eu acho que de ontem, que o chefe de cozinha não tá mais na equipe, né? Na verdade, saiu o chefe, era para entrar um novo e ele desistiu da vaga, a cozinha ficou sem liderança. Então, quem acabou sendo a liderança na cozinha foi eu e o chefe de cozinha. Então, a gente, nos últimos dias, a gente foi, assim, consultado para todos os momentos, para todas as dúvidas, para substituições de cardápio, enfim. É comum mesmo, durante uma implantação, a gente assumir o poder da cozinha nos primeiros dias. É comum. A gente procura evitar ao máximo que isso ocorra, sempre delegando ali pro líder do projeto, tá? Mas, nesse caso, como não tinha um líder, acabou que a gente assumiu essa posição de liderança presente, ativa, durante a execução do trabalho, né? Então, agora a gente precisa começar a desmamar essa equipe realmente, porque hoje é quarta-feira, então menos de uma semana a gente não estará mais aqui para conduzi-los. Então a gente precisa prepará-los para caminhar sozinho. Essa equipe é uma equipe, como muitas que eu já passei, mas é um caso particular. É uma equipe que ela realmente precisa de uma liderança ativa, né? Precisa de uma liderança presente. É uma equipe que ela funciona muito bem sob orientação. Mas sem orientação e sem vigilância constante, ela escapa com muita facilidade. Até trago esse questionamento para você, pra gente discutir aqui nos comentários, né? Você entende que é a liderança que faz a equipe andar ou a equipe anda dependendo do perfil dos colaboradores? Coloca aí nos comentários que quem sabe vira um tema também para ser discutido na live que terá aí no final do mês com a Lu Araújo, que é especialista em neuroliderança, fala muito sobre o trabalho com colaborador, tá? Eu tenho a minha opinião, mas eu não vou falar agora, quero ouvir de você a sua opinião. Então, essa equipe, ela tem essa questão principal aí de funcionar muito bem com orientação. Então, a equipe já captou, assim, com muita tranquilidade o processo do Cooking Chill. Ela já faz antecipação com tranquilidade, ela já entendeu que produz, retirou do forno da panela, leva no ultracongelador, retirou do ultracongelador, embala. Lá a gente tem uma geladeira de espera, porque o momento da embalagem é normalmente diferente do momento do preparo, né? Porque a gente tá fazendo isso com equipes diferentes, então a gente separou, né, na verdade, uma geladeira específica para espera do alimento a ser embalado, né? Não é uma geladeira exclusiva, mas é uma geladeira que fica com os alimentos ali aguardando para embalar e depois o alimento embalado retorna lá. Então, eles já estão, assim, seguindo o processo, né? Já sabem qual que é o processo, já sabem o caminho do rio, né? Usando a analogia que eu sempre uso com você aqui, né, expert. Então, eles já sabem o caminho do rio. E eles já têm a vara, a gente só não tá dando peixe, né? Então, essa é a grande questão. Um dos comentários que deixaram no vlog anterior sobre quantas refeições, se a equipe já tinha
os equipamentos ou não. Então, sobre os equipamentos eu te conto no vlog da manhã. E sobre o número de refeições, né? Ele é um posto, é um restaurante dentro de um posto de estrada, tá? E como todo posto de estrada, esse não é o primeiro, é o terceiro cliente que a gente atende nesse segmento, você não tem uma previsão muito certinha do número de refeições. É diferente de um restaurante de rua, é diferente de um restaurante numa cozinha industrial, né? Não tem como. Você tem ali dois públicos que eu sempre comentei com você durante o vlog, né? Você tem o público que é o passante, que é aquele que tá num carro de passeio com a família, ou sozinho, ou casal. Você tem o público caminhoneiro e você tem o público também dos ônibus de turismo, porque essa rota ela faz a ligação entre dois estados, né? Então, Mato Grosso e Rondônia. Então, ele tem a rota, mas não é sempre que o ônibus de turismo para. Se para, quantas pessoas tem? Então, por isso que a demanda em si é muito variável. E por isso que o Cooking Chill é a excelente ferramenta para eles, né? O processo do Cooking Chill. Porque no processo do Cooking Chill, você não produz baseado no número de refeições. Você não se preocupa com a demanda, você se preocupa com o seu estoque, baseado num planejamento de produção. Uma vez que você tem um estoque, você tem certeza que sempre você vai ter comida por máximo de refeições servidas e também não vai ter desperdício no mínimo de refeições servidas. Mas, para dar uma média aí para quem perguntou, é em média em 300 e 350 refeições, tá? Hoje lá na equipe, não lembro agora, então eu te conto também amanhã sobre isso, tá? Agora também, nesse momento, são quase 9 horas aqui no Mato Grosso, acabei de olhar, 31 graus, delícia. Não vou parar, eu tenho uma lista de enxoval para entregar para um outro cliente, né, também aqui do Mato Grosso, preciso finalizar essa lista e ainda tem umas coisinhas desse mesmo cliente que eu quero ver se consigo finalizar ainda hoje. E amanhã, 7 horas, estamos dentro da cozinha porque a gente tem uma meta muito importante amanhã. Mas também te conto amanhã. Espero que você continue assistindo o vídeo. Já aproveita e dá o seu like, tá aparecendo aqui na tela o lembrete. Me segue nas redes sociais que eu te mostro tudo, tá? E continua assistindo para ver os próximos dias. Vamos iniciar o processo de padronização da marmita. Aqui, a colaboradora, a cozinheira, está montando no método normal, tradicional. Eu estou acompanhando para ter noção da quantidade que ela coloca. E aqui do lado, eu vou começar a montar com os utensílios padronizados e pesando para ver o peso padrão. Aqui já chegamos num valor mais aceitável, com um medidor desse de arroz e um medidor menor de feijão. Que estão em regeneração no saquinho, a gente faz a regeneração em 10 minutos.
rápido. Por isso que a gente deixa pra fazer sempre mais próximo do servir. Então o arroz regenerado já veio aqui para as panelas, tá? O importante é essa pista aquecida, né? Já foi aquecida, ela é ligada com antecedência, então para manter o alimento bem aquecido aqui, certo? E vou mostrar lá na cozinha como ficou. Aí aqui ficou a reserva na função manter quente. Uma das coisas que vocês me perguntaram nos comentários foi sobre os equipamentos. Sim, o cliente ele já tinha os equipamentos, tanto o forno combinado como o ultracongelador. Porém, não era utilizado na maneira ideal. Na verdade, o ultracongelador era pouco utilizado. Então, realmente, a utilização aconteceu a partir da nossa implantação desse processo. Outra pergunta foi sobre o controle de desperdício. Então, vou mostrar a ferramenta que a gente utiliza aqui. Essa é a ferramenta que a gente utiliza para controlar o desperdício. Então, numa coluna tem os pratos, na outra a quantidade produzida. Essa quantidade produzida, alguns itens é no cooking shield. Desperdício na cozinha hoje não tivemos. Desperdício é aquilo que fica na cozinha e não foi para o buffet. E desperdício do buffet foram esses itens aqui. Mais um vlog da vida real, porque eu sei que você gosta dessa parte. Já te mostrei como eu faço para lavar algumas roupas. Hoje eu vou te mostrar como eu faço para passar algumas roupas. Mas preciso confessar que esse instrumento não é meu, é do chefe Satoru e toda vez que ele traz eu acabo utilizando e abusando aí da parceria dele. Vou te mostrar. Esse é a ferramenta mágica que a gente usa para passar as roupas, tá? Ele, nem sei como que é o nome disso, gente. É um tipo, ó, Perfect Steam, tá aqui pra você. E ele é muito bom para passar roupas. Eu falei também no outro vlog que o jaleco eu mando na lavanderia. Mas olha a situação que a lavanderia do hotel me mandou, o jaleco. 3 vezes isso já aconteceu, até desistir. Lavei o jaleco na mão hoje. Então, eu vou usar para passar. Então, aqui tem um reservatóriozinho de água, você coloca para crescer. E depois você passa as suas coisas com o vapor que sai aqui. Tá vendo, ó? Então, ele já está passando. Um vapor que sai, ele vai passando. Gente, olha aí como ficou. Ó, é claro que não é aquela passada, que também eu passei assim, que nem diria minha mãe, que nem meu nariz, né? Porque eu tô meio atrasadinha. Então eu passei aqui rapidinho, mas olha, ficou já muito melhor do que tava, né? Muito melhor. Ó, vou deixar aí linkado o nome, vou deixar aí na tela, né? O nome da ferramenta aqui do aparelho. E acho muito bom. Acho muito bom até pra ter em casa, né? Aquele dia que você pega uma roupa no guarda-roupa que deu aquela amassadinha. Perfeito, não é mesmo?
momentos que você percebe que o cansaço chegou. Você já viu aí alguns momentos, mas deixa eu te mostrar outro. Olha só o que aconteceu agora. Pessoa esquece de trocar o sapato. Vem com o sapato normal e sem tal sapato de segurança. Gente, vocês não sabem o que a gente descobriu. A gente não, né? O rapaz veio fazer a desinsetização aqui e ele descobriu uma coisa que eu nunca vi na minha vida, mesmo em 15 anos dentro de cozinha. Vou te mostrar. Né? Gente, não sei se você conseguiu ver, mas tem sapo ali. Tem uma criação de sapo, tem 3 sapos. Aqui no vídeo só apareceu um nessa hora que a gente tá filmando, mas tem 3 sapinhos. Mas olha só como que é aqui atrás, gente. Deixa eu chegar mais perto pra vocês verem. Ai, tá contra a luz. Vou arrumar aqui, ó. É o próprio cerrado aqui atrás. Então, tem de tudo aqui. Ali a justificativa foi porque como é úmido, né? Porque é a saída de água da máquina de gelo, a saída de água do filtro. Então isso acabou atraindo. Me conta aí nos comentários se você já tinha visto algo parecido ou qual foi o animal mais diferente que você encontrou em uma cozinha. Ó, mostrando pra vocês melhor, ó. Olha qual que é a vista dessa cozinha. Linda, né? Mas temos essas questões. Por isso que a gente tem aqui, ó, telinha, né, de proteção. Mas vem animais e também o calor que vem daqui, né? Essa é a grande questão. Hoje é o penúltimo dia nessa operação e agora realmente é só para fechar e alinhar os últimos pontos. Hoje ainda vamos focar na regeneração sob demanda, que é um ponto que vimos que elas ainda estão um pouco perdidas. Então hoje o chefe tá ali 100% no forno combinado, garantindo que a regeneração não cause desperdício. E aí, tá pronta pra mim ver com essa cara de acabada? É porque é assim que eu estou no penúltimo dia. Hoje fizemos quase 14 horas de trabalho. Muito se deu não por pontas soltas,
por coisas pendentes que não tinham sido implantadas, mas muita conversa com o cliente. O dono da rede foi visitar lá a unidade, porque os resultados já começaram a repercutir na rede como um todo. Então o dono foi pessoalmente conhecer o nosso trabalho, foi muito legal, muito satisfatório. E também foi entender melhor a necessidade lá de colocar ultracongelador numa sala separada. Então isso realmente ele quis ver, entender e tal. Uma pessoa, já é um senhor de idade, mas uma pessoa super ativa no negócio. Ele agradeceu muito o nosso trabalho, nossa, foi realmente recompensador, assim. E é claro que nós, como profissionais, né, nós como consultores, estamos muito felizes, cansados, acabados, exaustos, sim, mas muito, muito felizes com o resultado, porque a equipe pegou muito rapidamente, assim, o processo. Começou, como fui contando aí no primeiro vlog, ao longo desse vlog, foi evoluindo por si só, né, os processos, pedindo para aprender coisas, pedindo receitas pra gente ensinar. Então foi muito interessante tudo isso, tá? Então, assim, a gente tá muito, muito feliz mesmo com o resultado do trabalho. Amanhã é o último dia, né? Então é mais um dia de acerto final ali, e o principal objetivo, a ação principal, a atividade principal é a apresentação do relatório, tá? Eu tava até fazendo esse relatório agora aqui, nossa, pra falar que não dá pra ver, ih meu Deus, como deixa eu mostrar aqui, são 23h19 aqui no Mato Grosso, e eu tava fazendo esse relatório, finalizando agora, mas a internet aqui no hotel chega esse horário, fica péssima, e eu preciso muito da internet pra todas as imagens, pra colocar indicações de equipamentos, então não consigo concluir. Vou tentar concluir lá na cozinha. Se eu não conseguir, eu tenho tudo anotado, que eu e o chefe de cozinha a gente conversou bastante sobre isso entre nós, aí eu fui anotando tudo. Vou passar de boca pro cliente, depois entrego o relatório, mas não é minha intenção é concluir esse relatório. Tem outras coisas que eu queria deixar já pronta pro cliente, mas não vou conseguir também, porque a gente chegou muito tarde hoje, a gente ficou muito tempo lá. Então vou ter que entregar ao longo da semana aí, depois que eu voltar pra casa. Então, se eu concluir o relatório, eu te mostro amanhã. Esqueci a melhor parte desse penúltimo dia, montar a mala. Agora sim, tá mais próximo à chegada em casa e você vai acompanhar. Chegou o último dia. Ontem acabei esquecendo de comentar, mas você viu aí nas mensagens que teve treinamento de boas práticas. Com uma parte da equipe, a de salão, a da conveniência, trabalha 12x36, a gente vai fazer 2 vezes. Então eu fiz ontem e vou fazer hoje também, tá? Esse treinamento. O modelo de treinamento que eu utilizo é um treinamento que ele abrange nesse tipo de situação, como quando o serviço é um serviço que não envolve a implantação das boas práticas, eu uso um treinamento que ele foca nas 5 chaves para um alimento seguro da OMS, tá? Eu tenho até um videozinho que eu utilizo, que ele fala um pouco de casa, mas eu explico que é para considerar o contexto do restaurante profissional e foco nisso. Acabo não dando um treinamento completão, porque você sabe que um treinamento para implantação de boas práticas a gente tem que passar por diversas categorias, assim como o manual. Então esse é um treinamento que dura em torno de 40 minutos, é um treinamento realmente para colocar os pontos importantes, principalmente temperatura, né, relação tempo e temperatura, quais são os tipos de perigos, o que é DTA e asseio pessoal, que é uma coisa que a gente fala bastante, tá? Então, esse é o treinamento, esse é o foco do treinamento que eu dou nesse tipo de situação. Treinamento focado nas 5 chaves para o alimento seguro. Hoje vai acontecer de novo e a nossa meta do dia é fazer um relatório, terminar o relatório final e passar todos os detalhes para o cliente, deixar eles com bastante lição de casa.
E tem uma coisa que realmente já aconteceu de super especial, né? Fiquei segurando para te contar até esse momento, mas já faz dias que o cliente pediu uma nova proposta pra gente fazer uma consultoria estratégica em relação à gestão do restaurante, tá? Então, mais uma vez, né, mostra para nós que o nosso trabalho, ele teve excelentes resultados, porque no meio da operação, o cliente já estava pedindo uma proposta para a gente manter uma continuidade no trabalho, focar na parte de gestão de compra, gestão de estoque, gestão de custo e evoluir cada vez mais, profissionalizar cada vez mais aquele restaurante. Então a gente está super feliz. Hoje também tem isso na apresentação da proposta para o cliente. Me desejem sorte, mas quando esse vídeo sair, espero já ter tido uma resposta positiva. Espero não. Vamos trabalhar a favor do universo e sempre pensar positivo. Eu já vou ter fechado essa proposta. É só maravilhas. Chegamos na cozinha, mapa de tarefas foi feito ontem e deixado no local hoje de manhã. Chegamos na cozinha, era umas 7h05 mais ou menos, e eu vi que uma das colaboradoras não estava na área, né, nas atividades que eu tinha colocado no mapa. É a questão que eu expliquei isso para você sobre CBO, sobre cargos, sobre funções. Ela bate o pé que a função dela é saladeira, só que o registro dela é de auxiliar de cozinha. Logo, a gente pode colocar ela para executar diversas atividades. Então, ela se recusa a ficar na cozinha quando a equipe da cozinha está as duas cozinheiras. Ela acha que só vai ficar na cozinha quando uma das cozinheiras está de folga. Hoje, como a escala está completa, mas tem muita antecipação para fazer, eu coloquei ela na cozinha. E também porque na salada não tem objetivo nenhum de ficar duas pessoas, porque são 6 saladas, são saladas simples. Então, eu já tinha conversado isso com ela. Então, assim que eu vi a situação, fui lá, bem baixinho, próximo dela, e perguntei porque ela não estava na área que eu tinha colocado ela. E ela veio de novo com essa questão de eu sou saladeira, e aí eu expliquei, olha, eu já confirmei com o pessoal, o seu registro na carteira é de auxiliar de cozinha, porque não existe CBO saladeira, tá? Então, com certeza o registro tá em relação a algo mais genérico, mas antes de falar, eu confirmei com as pessoas responsáveis. Então, você pode realizar qualquer atividade dentro da cozinha. A função é uma coisa, você pode ter sido contratado inicialmente para exercer a função de saladeira, mas hoje a gente vê que não tem essa necessidade, então você vai exercer a função de auxiliar de cozinha. Ela ficou muito brava, só que o cliente contratante, que é o gerente, né, da rede de restaurantes aqui, ele estava aqui com a gente e ele foi até lá na cozinha, acredito que está conversando com ela. Por isso que é muito importante, eu reforço mais uma vez, você deixar bem claro cargos e funções com a sua equipe, tá? Entendeu? E de antecipar as comidas, o que você achou? Eu não achei que estava mais rápido, né? Eu achei que estava Acho que dá mais trabalho ou acho que ganha tempo? dá trabalho no começo, tem no começo da trabalho. Só no começo, né? É isso que a gente falou, né? No começo vai dar mais trabalho mesmo, mas depois do estoque. A pessoa começa a fazer, aí os pontos vai ficar mais fácil, ele vai se já vai ficar para quinta-feira, né? Já chega já tá pronto.
A gente saindo daqui, o que vocês acham? E assim, domingo, por exemplo, uma coisa que a gente ficou bem feliz é que domingo, teoricamente, não é um dia de antecipar, é vocês mesmos já foram lá e renovaram o estoque de arroz. A gente ficou bem feliz com isso. Quando a gente for embora, vocês vão continuar ou vão parar? Se eu tiver aqui, se for, se for o próximo, vou continuar, né? Oi, gente. Oi, Mimi. Oi, filha. Oi, Luke. Tudo bem? Hein? Opa. Ai. Oi, filha. Tá bem, bebê? Luke, vem dar oi pra mamãe, vem. Vem. Vem cá. Não. Vem. Oi, Luquezinho. Finalizamos o vlog. Você viu aí até um pouco como foi a minha rotina em casa no primeiro dia. Tentei descansar, mas tinha coisas para fazer, mas já tô bem, já tô recuperada, né? Tá aqui com a minha família, com meu marido, com meus bichinhos, já deixa a gente com uma motivação diferente, né? É maravilhoso viajar a trabalho. Eu amo. Uma das coisas que eu mais amo desse tipo de implantação é conhecer pessoas, né? Uma coisa que eu tenho batido muito, muito na tecla lá no meu Instagram, que consultoria não é sobre leis, não é sobre processo, é sobre pessoas. Isso é uma das coisas que mais me encanta nesse tipo de implantação. Conhecer palavras novas, conhecer culturas diferentes, comidas diferentes, tudo isso é o que mais me encanta. Mas é claro que não tem como, você viu aí pelo vlog que a saudade bate, e ela bate forte, a gente sente saudade de tudo. Então, nunca, em nenhum conteúdo meu, eu quero que você tenha a sensação que é fácil, que é só estralar o dedo e você já é uma consultora de sucesso com um faturamento de milhões. Não é. Também não é difícil e não é impossível, mas lembra do nosso lema aqui no canal, né? Trabalho duro e entrega diária, sem atalhos e sem fórmulas mágicas. Se você tiver isso na cabeça, você pode ter certeza que o sucesso está, assim, garantido. Então, eu adorei compartilhar
essa minha jornada com você. E eu espero muito que de alguma forma, nem que seja um pouquinho, eu tenha te ajudado na sua jornada também. Deixa aqui nos comentários qual outro tipo de serviço que você gostaria de ver vlog. Eu já tenho outros serviços agendados, até mesmo outra implantação de Cooking Chill agendado. Tenho serviço de ficha técnica. E quem sabe, se eu sentir pelas curtidas e pelos comentários que você está gostando desse tipo de conteúdo, por que não filmar o meu dia a dia, a minha rotina com outros serviços também? Mas você precisa me contar, então deixa aí nos comentários, deixa a sua curtida, deixa o seu like. E não se esquece também de se inscrever aqui no canal. Toda quinta-feira, tivemos algumas quinta-feiras neutras aí, mas toda quinta-feira temos vídeos aqui no canal. Normalmente são aulas ao vivo, mas pode acontecer também de ter vídeos gravados. Conteúdo aqui não falta. Eu quero fazer um acordo com você. Fica comigo pelo menos por 30 dias. Você não paga nada. E se depois de 30 dias você não gostar, é só você se inscrever. Não tem problema nenhum, tá? A gente vai continuar amigas da mesma forma. Então, faz a sua inscrição, vem participar, participa da comunidade também, do grupo VIP, lá no Telegram, tem aqui embaixo, que eu compartilho conteúdos exclusivos também, tá? E eu te espero no próximo conteúdo. Não deixa de ver alguma coisa que tá aparecendo aqui do lado, eu tenho certeza que você vai gostar.